Yeah. 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 Fala galera, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai estar assistindo esse podcast. Nós estamos de volta, 2024, episódio número 50. E se você clicou aí, você já sabe que hoje o convidado é muito especial, é um grande amigo, um grande parceiro. E não sei se você já sabe, mas ele já veio aqui no nosso podcast lá no início, em 2021. A gente vai deixar até o link aí na descrição desse vídeo. Mas hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a presença de Deus. E é uma direção que Deus colocou no meu coração para esse ano dentro do Sinalizando o Reino, do podcast. A gente vai falar dessa gloriosa presença de Deus. E hoje a gente vai fazer um formato diferente, vai ser uma devocional, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, a gente vai falar alguns textos bíblicos, experiências, e vamos ter uma conversa que com certeza vai edificar a sua vida. Então você já deixa aí o seu like, já manda aí para os grupos da família, da igreja, né? Para todo mundo. A gente vai aí apresentar o nosso convidado daqui a pouco. Espera um pouquinho, antes eu quero agradecer a presença do David, produção, mais uma vez. Hoje está com a gente também aqui o Jean, ajudando a gente na produção desse podcast. E que você possa aí nos abençoar, se inscrevendo no canal, né, compartilhando, deixando aquele like aí, porque é super importante. Então vamos lá? Pastor Álvaro, apóstolo, bispo, como é que você quer que chame mesmo? Obrigado mais uma vez. Rafael, coisa boa. Depois de 3 anos, né, a gente está aí novamente e, como eu falei, o podcast, né, de 2021 está contando a sua história, seu testemunho de vida, sua conversão, seu chamado ministerial. Então, quem quiser ir lá, a gente vai deixar o link, né, para assistir. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, mas para quem não te conhece ainda, se apresenta aí. Não esquece de deixar o beijo para Charlene, porque... Meu nome é Álvaro, né? Eu sou pastor da Igreja Batista Moriá. Já tem 10 anos que eu estou servindo a Jesus ali. Igreja do meu coração, igreja que eu amo, igreja que Deus me deu para viver a minha vida ali, né? Então, estamos ali 10 anos, casado com Charlene, pai da Esther, e estamos aqui na guerra, né? Na briga. Para mim é um prazer enorme estar aqui, Rafael, francamente. 3 anos se passaram, parece que foi ontem, né? É verdade. O tempo tá voando. Eu acho que eu tô mais magro do que naquela época. Né? Tô, David, tá melhor, né? Aí o pessoal vai saber se o pessoal assistir, né? Fazer uma pastoração, né? Aí, ó, a deixa aí. Tô mais magro, mas também tô mais careca, né? Agora tá certo, fica. Eu tô mais novo. Mas estamos aí. E eu louvo a Deus mesmo pelo Sinalizando o Reino, por esse podcast. Vocês já romperam a barreira, assim, daquilo que se experimenta. Vamos experimentar, já não estão mais experimentando. Já se consolidaram, né? Amém, graças a Deus. Tanta gente boa passou por aqui, edificaram já tantas vidas. Isso é muito importante. E eu peço a Deus mesmo, né? Que esse projeto vá além. Amém. Que surjam patrocinadores. Glória. Amém. E tudo seja realizado aqui. Realmente Deus esteja movendo a sua voz, a sua presença através de vocês. Amém. E quando a gente... eu gosto muito de ver fotos antigas, vídeos antigos, né? E eu entrei lá no canal do Sinalizando o Reino no YouTube e comecei a ver os vídeos antigos, né? Falei assim, nossa, a gente vai pro episódio 50, cara. São 50 pessoas que passaram aqui, 50 histórias diferentes e para edificação, né, da igreja e como que a gente precisa valorizar aquilo que já foi feito, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com o que vai fazer no futuro e a gente esquece de celebrar as vitórias que a gente já conquistou, né? Que Deus conquistou, já nos deu. Então a gente fica muito feliz de olhar a trajetória. E dentro desse período, a gente vendo também a sua trajetória como pastor, como amigo. Eu costumo dizer, gente, que Álvaro é um dos meus mentores, né? As pessoas mais próximas que eu tenho, assim, para conversar, para abrir coração, né? Muitas vezes para chorar, algumas vezes para reclamar ou para se alegrar. Então, Álvaro tem sido um grande amigo, um grande mentor nessa caminhada ministerial e também de amizade. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa presença gloriosa de Deus, né? E que muitas das vezes a gente não valoriza, muitas das vezes a gente, vamos dizer assim, não está atento a essa presença, né? Que é tão forte e tão marcante. A gente fala assim, a presença de Deus é como se fosse algo qualquer, algo sem muita importância, vamos dizer assim.
mas eu te mandei uns textos, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, mas a gente pegar lá do Antigo Testamento, né? E eu vou dividir em 3 partes aqui a minha fala, Show. para a gente se situar, né? Eu dividi em 3 momentos a presença de Deus presente no meio do seu povo. Primeiro lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus criou um homem, Deus fez toda a criação, criou um homem, colocou dentro do jardim, e ali ele se relacionava com o homem, né? Deus vinha todo dia e à tarde, ele conversava com o homem, e tinha aquela presença, aquela intimidade, né? Aquela conexão, o homem e Deus, e nada impedia, e a gente sabe isso até o capítulo 3 de Gênesis. A partir do capítulo 3 de Gênesis tem a queda, aí há a separação entre Deus e o homem, acabou, uma tragédia. O pecado é uma tragédia, a gente sempre fala isso. Não estava dentro desse plano de relacionamento de Deus, com a presença de Deus com o homem. E aí, logo depois tem a questão do período, né, onde a presença de Deus ela se manifestava para determinadas pessoas especificamente, e o povo era separado de Deus. Né? E aí a gente tem o tempo do templo, né, do encontro, do tabernáculo, do templo de Salomão, onde era oferecido sacrifícios, né? Então a presença de Deus ali muito forte, principalmente lá, né? Tempo do véu. O véu de Deus lá, Ali. Moisés subia no monte e tinha aquela experiência com Deus, aquela coisa muito forte do fogo Deus visitava. Então a gente tem esse período muito forte que, né, foi até Cristo. Isso. E aí o próprio Deus veio, se encarnou, né? Cristo veio e cumpriu tudo que tinha que cumprir. E agora a gente tem ali o próprio Deus encarnado, né? O Filho de Deus ali em pessoa, andando no meio da gente, da humanidade, né? A presença de Deus presente em carne e osso. Ok? E até hoje a gente tem agora, em Atos capítulo 2, aí para fechar, né, essa linha do tempo, a gente tem essa questão do Espírito Santo, da vida da terceira pessoa da Trindade, que agora o Espírito Santo habita na gente. Então a gente tem carregamos a presença. Então a gente tem esse panorama da presença de Deus e como que... Nós somos privilegiados. Isso que eu vou falar. Fica à vontade, Fafá. Não, desculpe. Então, acho que a gente pode partir dessa linha histórica, né? Para a gente ter uma noção de como que Deus está sempre presente na nossa vida, na humanidade, né? Pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia. E como que a gente pode valorizar e trazer para a nossa geração hoje, né, 2024, como que nós precisamos saborear, nos alegrar na presença, né, gloriosa de Deus, assim como o povo de Israel teve essa presença, como Adão e Eva. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando na gente, amém? Amém. Olha, sempre foi desejo de Deus estar no meio do seu povo, né? Sempre foi. Sempre foi desejo de Deus estar guiando, alimentando, protegendo, abençoando. Isso sempre foi desejo de Deus. A gente vê em toda a trajetória bíblica isso aí, né? A gente percebe realmente Deus desejoso de participar. Uhum. Né? Deus nunca foi um Deus distante, um Deus frio. Ele é Deus de perto, né? Deus de longe. É verdade. Né? Quando a gente olha, já vamos entrar em Gênesis, quando a gente olha ali Josué, né? Deus falou com Josué, né? Serei contigo, né? Por onde quer que andares, não te desanime. Então Deus seria com Josué. Eu lembrei também lá de Jeremias que pregando a palavra, rapaz, e o povo não dava ouvidos e alguns se voltaram contra Jeremias, contra aquilo que ele falava. E a Bíblia vai dizer que Deus falou com Jeremias, rapaz, eles pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, cara. Eu lembrei também de Gideão, que era o menor da casa, a menor tribo, aquilo tudo que a gente conhece. Quando o anjo aparece lá, fala homem forte, né? Mas diz que Deus ali, né? Deus disse homem forte, corajoso. Porque a presença de Deus faz justamente isso, Rafael. A percepção que nós temos acerca de nós mesmos, às vezes, é tão ínfima, tão pequena, mas quando a presença de Deus chega, olha, tudo é diferente. Deus nos faz enxergar aquilo que Ele deseja que nós sejamos, né? E você falou algo interessante, né? Deus disse. Deus disse. Né? Na experiência, eu estou lendo a Bíblia toda em um ano, todo esse projeto aí, e lá em Êxodo eu fui marcando na minha Bíblia toda a expressão, Deus disse. E Deus disse a Moisés, e Deus falou a Moisés. Você vê que tem essa comunicação presente ali, né? Deus dando todas as instruções,
tudo como deveria ser, a lei, dando tudo para Moisés ali, e essa intimidade. Isso, assim, é algo muito forte, essa relação muito forte. É Deus o tempo todo buscando o homem. Buscando o homem. E o homem E o homem fugia. fugindo dele. Que é isso, né? Desobedecendo, né? E quando Deus falou que não ia com Moisés, você vê, né? Assim, não vou. Se a sua presença não for, eu não vou Fico aqui. Mas eu vou mudar um homem. Não quero um homem. É isso aí. Né? Eu quero você, eu quero a sua presença. Então, como que a gente lendo novamente o Antigo Testamento, a gente vê isso muito, muito forte, muito intenso, muito real, né? O povo via, o povo ficava com medo quando a glória de Deus descia do monte, o povo ficava assustado porque era visível, entendeu? Então, muitas das vezes esse esfriamento e essa falta de entendimento da questão da presença de Deus é que o homem ele tem essa necessidade de ver algo, de tocar algo, né? A divindade, né? A espiritualidade. O brasileiro tem muito essa questão da espiritualidade brasileira, de tocar algo, de ver, né? Então, quando a gente fala que Deus é espírito, né? Então... E a gente vê na narrativa bíblica que toda vez que o povo venceu, né, praticamente, né? Deus se fazia presente nas vitórias. Era a presença de Deus que fazia toda a diferença. Então, a gente não pode desdenhar essa presença, a gente não pode deixar de lado essa presença. A gente precisa realmente buscar para que a gente possa dar passo de ser assertivos, né? E senão a gente vai ficar igual o povo no deserto, caminhando, círculos, né? E a gente precisa realmente da presença. E ali na queda, ali, como você já mencionou, ali é muito interessante, né? Que Deus criou o homem para ter essa intimidade mesmo. Todo dia. Tudo da criação, né? No final do dia, que coisa, imagina isso, né? Fico imaginando isso, no final do dia vem Deus, cara, né? No final do expediente, chegava Deus como descanso, né? Ia se comunicar ali com o homem, rapaz. Em um determinado momento, determinado dia, essa rotina é quebrada. Deus chega e Adão está escondido, né? Aí a Bíblia fala, se não me engano, é Gênesis 3:11, se eu não me engano, que Adão ouviu a voz. Os passos também. Viu, cara? Deus chegando. Olha que coisa, ouviu e ele se escondeu. Aí ele pergunta, né? Não, tô nu. Aí como é que você sabe? Você comeu do fruto que eu disse para não comer, cara? Ali tem muita teologia nisso ali, né? Mas tem algo muito interessante, né? Depois você lê a Bíblia, a narrativa, a continuidade, Deus não voltou mais no final da tarde. Pecado, ele separou a intimidade, a presença, rapaz. E aí, entendo eu que Deus é tão santo, ele é tão poderoso, Tão puro, né? tão puro, que eu sempre falo na CIB isso aqui, né? Ele não compactua com o erro, com o pecado. Imagina o Deus, né? Porque não se mistura com o pecado. E aí, imagina o Deus, e Deus já colocou, a Bíblia, né, traz bastante versículo, bastante texto falando dessa questão desse atributo de Deus, né, de sentimento, né, humano, assim. Então, imagino eu, não está na Bíblia isso não, imagino eu a tristeza de Deus de ter que expulsar a criação dele, o homem, a plenitude, a coroa da criação. Então, assim, agora a gente não pode ter mais porque houve uma ruptura. Então, eu vou ter que tirar você do Éden e você vai ter que andar agora. Na nossa humanidade, no nosso dia a dia, quando a gente, infelizmente, tem uma ruptura com alguém, como que dói? Dói. Como que sofre, né? Não é família, pai, filho. A vida é assim, não tem como você passar por essa vida sem você, assim, ter essa tragédia de romper um laço. Sim, esses arranhões. Deus que vai restaurar, né? Mas imagina Deus, cara, criou o homem e por uma desobediência. E não só criou o homem, né? Ele preparou todo um ambiente para o homem, para colocar o homem para dominar, né? O homem perdeu a presença, cara. Então, perdeu a possibilidade de contato, né? Que horrível. É uma tragédia. Eu acho que a palavra tragédia, talvez, da humanidade. sem dúvida. É a separação. E aí, a partir desse momento, o homem ele anda. Aí tem o primeiro homicídio, e aí acabou. Aí vem todos os desdobramentos das consequências do mal, né? Do pecado. Agora ele conheceu o que é bem, o que é bom, o que é mal, né? O bem e o mal. Então agora você vê que mais
Porém, todavia, Deus não abandonou o homem completamente. É o seu amor, né? Deus já tinha um plano lá na eternidade. Então, isso, cara, o plano da salvação, dessa presença de Deus constante na vida do homem, é algo, assim, sensacional. Por isso que tá queimando isso no meu coração, da gente falar isso durante esse ano, pra gente resgatar essa alegria, essa fome. Pela intimidade, essa fome pela alegria de estar perto de Deus, né? A nossa vida é muito oscilante, né, rapaz? A nossa vida espiritual. A gente tem que ser mais linear, né? A gente tem que ser mais reto. Mas, de vez em quando, eu tô lá no meu trabalho e eu sinto um aperto tão forte no meu coração. Tenho que ir pra casa orar, tenho que ir pra casa orar. E eu largo tudo pra ir pra casa orar, cara. Né? Essa fome por Deus. Eu não tô querendo dar aqui de santarrão, Uhum. né? Isso não acontece todo dia, isso não acontece toda semana. Claro que a gente ora todo dia, né? A gente busca a presença todo dia, mas essa fome por intimidade, Uhum. isso precisa ser mais constante na nossa vida, né? Isso precisa ser mais linear mesmo, mais forte. E a gente, como pastor de igreja, né? É muito diferente, né, rapaz? Porque muitas das vezes essa busca pela presença pode se tornar algo mais automático, Entendi. e a gente precisa buscar pelo que ele é, não apenas por aquilo que a gente deseja que ele faça através de nós. Pô, Deus me usa para pregar hoje. Não, é mais do que isso. É conhecê-lo pelo que ele é de verdade, buscá-lo pela sua bondade, né? Se a gente parar hoje, cara, e não receber nenhuma bênção mais do Senhor, eu acho que a gente mesmo assim tem que ser grato. Verdade. Ele já fez, né, pela salvação, por esse desejo dele de vir nos buscar, nos resgatar. Isso é maravilhoso, né? E você falando sobre isso, eu lembrei dos benefícios que essa presença traz para a nossa vida, para a sua vida, né? Você que é cristão e tem esse privilégio né, de estar na presença de Deus, né? Eu costumo falar que o cristão ele não entra, ele já está Claro. na presença de Deus. Então é um privilégio que nós temos. Às vezes, né, eu fico reparando nos costumes que a gente tem. Sim, temos. Já dá, né? Falar assim, Não na tua presença. Pô, mas não. já tá, cara. A gente vive na presença. A presença de Deus, ela é. A Hernandes Dias Lopes vai dizer isso. Ela é. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Porém, em alguns lugares ele se manifesta. Isso aí. Deus está em todos os lugares, mas ele não se manifesta Em todos os lugares. Se manifesta onde ele é buscado, É isso. adorado. Só lindo demais. E aí, falando dos benefícios, né? Eu tava falando em off com você, e agora de trazer para cá pra gente, para os irmãos aqui pra gente poder compartilhar, como que as pessoas têm buscado os benefícios para benefício próprio, assim. Ou seja, as bênçãos Buscamos pelo que ele faz. pelo que ele faz. Ele é. Né? Aí você fala, se a gente tirasse tudo que a gente tem, será que continuaríamos adorando a esse Deus Todo-Poderoso? Essa Pesou agora todas as bênçãos. Acabou. É porque, por exemplo, eu tô falando isso porque lá no deserto, quando acabava a água, acabava o maná, acabou. Aí começava o quê? Murmura. Por que a gente não voltou pro Egito? Que no Egito tinha isso, saudade do Egito, no Egito tinha isso, tinha aquilo. Então, assim, a gente vive num tempo de prosperidade, né? E a gente, de questão de você vai conquistar e em determinado momento até a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos e tal, mas a gente precisa ter muito cuidado para a gente não vincular isso à presença de Deus. Porque a presença de Deus, Deus te abençoa, Deus, ele supre as nossas necessidades, mas Nossas vaidades. as nossas necessidades. A Bíblia fala lá, né, em Filipenses, né, que ele suprirá todas as vossas necessidades, não as vossas vaidades. Vaidade você tem que correr atrás. Correr atrás, isso aí, você quer que o pão... Ele fala que o pão ele não deixa faltar. Mas se você quiser comer um requeijãozinho, tu vai ter que correr atrás. Tem que correr atrás do requeijão, tá certo. Mas a gente vê essa busca desesperada pelas bênçãos, né? E não pelo abençoador, né? Pela presença. Mas o crente, né? A pessoa que vai em busca de Deus apenas por aquilo que ele pode fazer. Primeiro vento, rapaz. Primeira dificuldade. Ele rói a corda, cara. Não tem estabilidade, né? Não tem força, não tem raiz, né? Porque a gente precisa adorar e buscar pelo que ele é, cara. Pelo que ele vai atrás, a gente ama pelo que ele é. E vambora. O que Deus nos der de bênçãos tá no lucro. Tá no lucro, né? A gente tá no lucro, né?
E aí a gente, para poder deixar isso mais claro, essa questão da presença de Deus no Antigo Testamento, né? A gente tem aí um símbolo muito, muito forte, você citou por alto, mas eu gostaria de entrar um pouquinho mais nele, que é a questão da Arca da Aliança, né? Você citou aí, né? Josué, né? Quando Josué vai entrar em Jericó, aí a Arca da Presença vai na frente do exército, dizendo aí que, né? E as nações, elas tremiam, porque eles sabiam que Deus estava com aquele povo, meu irmão. E assim, e lendo aqui o Antigo Testamento, né, Deus deixa muito claro que todas as nações que estavam lá em Canaã, na Terra Prometida, todas elas eram maiores e mais poderosas do que Israel. O povo de Israel não tinha nenhum tipo de elementos bélicos assim, eles não eram não eram guerreiros, né? Eles saíram do Egito ali, Escravos, pô. escravos, andando descalços. Não sei se estava descalço, não lembro, de sandália, né? Mas assim, não tinha nenhum preparo, né? Isso mostra como é que nos mostrar que era ele. a força era dele, isso era dele. Então todos os povos ali, eles eram maiores, mais numerosos, cidades fortificadas, e Deus falava assim, vá lá que eu estou com vocês. A minha presença vai com vocês, aonde vocês, né, colocarem a planta dos vossos pés ali, vocês vão conquistar. Então, assim, e interessante que essa questão das instruções dadas a Moisés, colocado ali naquele... Pô, o tabernáculo, cara, sim, Deus é muito detalhista, né? Tudo milimétrico, tecido, tal, assim, mas não poderia, né, ser nada diferente do que Deus estava mandando. Então Deus ali falava com Moisés, Moisés transmitia ao povo. Assim, algo forte. Agora, essa sensibilidade de Moisés, né, de discernir, de ouvir, de obedecer, isso é algo que a gente precisa trazer para nossa vida, né? É um personagem, assim, um irmão, né? Para personagem fica muito assim, mas é um irmão que realmente... Na sua humanidade teve seus altos, mas assim, essa relação dele de ouvir, de dar os passos de acordo com E Deus. quando Moisés desceu lá e viu o povo adorando o bezerro de ouro, quebrou. Imagina, se Deus, nosso Deus, te dá as tábuas aqui. A lei escreveu, a Bíblia vai dizer que Deus escreveu com suas próprias mãos, né? O dedo de Deus escreveu ali nas tábuas, então aqui. Aí, rapaz, ele pegou aquilo aí e quebrou, rapaz. Tão irado, indignado, com a idolatria. Você vê um povo se afastando da presença de Deus, precisando de algo visível e palpável, para né? fazer com que aquilo que fosse visível se tornasse ali a presença, né? E as consequências, né, foram terríveis, né, dentro desse episódio. Mas eu tô querendo dizer porque, então, a partir desse momento, Deus falou assim, então é o seguinte, então eu vou preparar, eu vou permitir que algo seja feito, onde eu vou descer com a minha presença no meio do povo, no meio do arraial. Né? Porque te atenda do encontro como se fosse isso aqui, né? Só pra galera, pô, me amarra nessas paradas, cara. A tenda do encontro, eu gosto muito de imaginar. E aí as 12 tribos ali eram de volta e divididas, né? Aonde ficava a tenda? No meio. Aonde Deus descia? No meio. Que coisa, né? E a arca foi, né, toda planejada, toda detalhada para Deus descer ali. Você ator para receber. Os elementos ali, né? As tábuas da lei, né? Tudo ali Maná, fazia lembrar assim a provisão no Egito, né? A vara de Arão que floresceu, né? Você sabe por que floresceu? Eu esqueci, tem um texto aí que fala. Deixa eu lembrar aqui mais ou menos, entrou nesse assunto aqui, o povo estava em uma rebeldia com Deus, né? Murmurando muito, e Moisés reclama, né? E eles vão para a presença de Deus, e Deus dá um direcionamento. Cada tribo traga estavam reclamando de Arão, né? Estavam reclamando que Arão era o sacerdote, estavam com ciúme. Ciúme, né? E todos começaram a murmurar muito. E a Bíblia vai dizer que Deus dá uma direção. Cada líder, cada cabeça de cada tribo traga a sua vara, o seu cajado, seu cordão, né? Até a tenda do encontro. E aquela que florescesse ali iria mostrar que esse era o escolhido, chamado, tal. E a Bíblia vai dizer que todos trouxeram, todo mundo reclamando, só Arão ficou na dele. Só ele na dele. Olha só que coisa, cara. Quando tá todas ali as varas, passa uma noite pela manhã, cara. Caramba, a vara de Arão floresceu. Eu aprendi uma coisa com isso aí, cara.
só floresce na vida daquele que não murmura, Verdade. Amém. né, cara? E deu frutos de amêndoa também, Uhum. né? A flor, diz alguns comentaristas, que era semelhante à rosa de Saron, cara, um cheiro suave, cara, né? E Jesus é Jesus, isso aí. Certo. muito legal, né? Então, a arca ali tinha esses elementos muito simbólicos e Deus permitiu que o povo levasse à frente. Imagina a guerra, cara. 30 mil homens e um caixote na frente, cara, né? Uma arca na frente, só aquilo ali. Ah. É, E interessante, eu tava vendo aquele. Eu vou até deixar a dica pra galera aí. Aline em Israel. É um canal chamado Aline Israel. Ela é uma. É brasileira, mora em Israel, né? Tem descendente lá, né, da tribo de Levi. E ela conta, né, as paradas tudinho. Aí tem um episódio no canal dela que ela fala da arca. E lá, em Israel, tem uma tenda do encontro lá em tamanho real. É tipo como se fosse um lugar para visitação, né? E aí ela mostrando, explicando tudinho, detalhes, né? Explicando e tal. Falei, cara, interessante. E aí, cara, eu descobri lá um interessante que eu não sabia. Que o povo não poderia nem olhar para a arca. Agora, como que caminhava com a arca sem o povo olhar para a arca? vamos ver. Rapaz, muito forte isso. Tinha toda uma preparação para quando a parte que ficava no Santo dos Santos, onde a arca ficava, quando desfazia a tenda, porque a tenda era desfeita. Quando a nuvem, por isso que tinha muito, por isso que tinha que ser uma tribo de Levi específica só para poder fazer isso. Um desmonta isso aqui, rapidinho tinha que desmontar e caminhar onde a nuvem dava a direção para ir. Que Deus ainda conduzia o povo. E aí aquela parte da tenda do Santo dos Santos caiu em cima da arca. Eles só pegavam nas argolas, nas varas ali que eram colocadas na argola, né, da arca e carregavam. E ia ali escondido. Só o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus e poderia tocar na arca e tocar não. Ele poderia chegar próximo da arca. Coisa aí. Pô, presença de Deus, cara. Então é isso que eu tô falando, para galera entender quão forte é a santidade do Deus que nós servimos. Não é brincadeira. A gente vem para a igreja hoje, a gente não está vindo para qualquer lugar, a gente não está indo para adorar qualquer Deus. É Deus, é o Deus. Isso precisa mexer de certa forma. Cara, mexeu muito comigo voltar nesses textos, cara. Essa reverência, né? Esse zelo, esse cuidado, né? Hoje parece que a gente está um pouco desconectado com isso. Vamos embora. Fazemos de qualquer maneira. E é difícil, né, cara? É difícil a gente resgatar isso em uma igreja. A gente ensina, a gente fala, né? Mas o evangelho hoje está tão distorcido, tão contaminado, né? Uhum. Que a gente acaba... mas não vamos entrar por esse assunto. Não, a questão toda é essa essência. A santidade de Deus. Lá. A essência eu acho que é essa. E a gente, essa questão do contemporâneo, né? E aí a gente tem muita dificuldade de olhar para trás, né? Tem muita dificuldade de reconhecer que, pô, a galera veio antes da gente. Pô. Uma galera. E tem com essa galera. E assim, eu vou um pouco mais além. Muitas pessoas hoje não querem muito saber de Antigo Testamento. O negócio agora nós estamos na Nova Aliança, né? A graça, O Jesus. Antigo aponta para o Novo, né? Então, assim, tá conectado. A gente não pode criar doutrina no Antigo Testamento, né? Não. A doutrina bíblica, né? Aliás, da igreja, ela é baseada na carta de Paulo, né? Esse é um problema. Uhum. As igrejas também acabam criando algumas doutrinas a partir do Antigo Testamento. Sim. E isso gera muito Conflito. muita esquisitice. Muita esquisitice. Deixa isso pra lá também. Os judaizantes. Deixa isso pra lá também. Mas a gente precisa mesmo ter essa reverência, esse cuidado, esse zelo. A gente falando da presença, falou aí que as pessoas estão mais desejosas em ter as bênçãos do que a própria presença. Uhum. Tem um texto bíblico, 1 Samuel 4, que se eu fosse colocar um tema ali, um título ali, eu colocaria assim: não faça de Deus seu amuleto, seu talismã. Uhum. Como a gente está meio devocional aqui, né? Mas isso aí. 5 minutos, 3 minutos. A Bíblia fala em 1 Samuel 4, Rafael, que os filisteus vieram contra Israel, eles venceram, derrotaram Israel. Aí eles ficaram meio apavorados, né? O povo ficou meio apavorado. E eles, então, se reuniram e eles foram, então, agora lá em Siló e buscaram a
a arca estava em Siló. Porque Siló era o local justamente onde as pessoas adoravam, onde era o culto. Uhum. Foram lá, pegaram a arca, trouxeram ali para o ambiente de guerra. Quando eles chegaram, rapaz, os soldados de Israel viram aquilo, cara, começaram a gritar. Mas eles gritaram tanto que o chão tremeu. Os filisteus, então, pensaram assim, o que está acontecendo aqui, cara? O que está acontecendo? Chegou esse Deus aí, que venceu todo mundo no Egito, que andou pelo deserto, chegou, eles tremeram. Rapaz, começou a guerra. Israel perdeu de novo, cara. Mesmo com a presença de Deus, mesmo com a arca da presença. Que simbolizava. E, cara, e o pior, cara, os filisteus tomaram a arca e levaram a arca. Foi o maior prejuízo para ele, né, levar a arca, né? Sim, com Então, a gente certeza. conhece a história bíblica, o maior prejuízo. Tomaram uma volta. Mas eu fiquei pensando em algumas coisas nesse texto, né? É aquele texto, né? Aí uma pessoa que estava ali na guerra correu, avisou a Eli. Ele já tinha 98 anos, se eu não me engano, estava velho, não aguentou receber a notícia que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, tinham morrido. Morreu também. A notícia chegou para a esposa de Ofni, que estava grávida. Ela morre na hora do parto, o filho nasce, coloca o nome Cabode, né? Força da glória de Deus. É esse texto. Mas esse texto ali ensina alguma coisa para a gente muito séria. O que ensina para a gente acerca da presença de Deus? Nós não podemos fazer da presença de Deus um amuleto, cara, um talismã. Por que isso? Porque o povo guerreou e perdeu. Aí eles pensaram assim, vamos lá pegar a presença. Qual era a motivação? Foram lá pegar a presença para guerrear. Perderam de novo. Era o mesmo Deus que já tinha vencido inúmeros exércitos inimigos. Mas isso me chamou a atenção porque muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente tem as nossas guerras, lutamos por nós mesmos, nos derrotamos, somos derrotados. E o que acontece? A gente vai atrás de Deus agora. Porque deu ruim, deu errado. Deu ruim. A gente faz de Deus somente um amuleto para as nossas necessidades. É um meio para um fim. Isso aí, a gente só quer Deus para vencer as nossas batalhas. Se a gente tivesse vencido a primeira vez, Deus continuaria lá, cara. Não iria atrás de nós, não. Deixa ele lá, cara. Não quero saber, não. Deixa ele lá. Mas olha quanto prejuízo houve porque fizeram de Deus um talismã. É como se Deus fosse um plano emergencial, né? Isso aí. Deu ruim, o plano A é sempre isso aqui. Deu ruim, vamos para o plano B. Vamos pegar o plano B. Mas quando a gente desdenha da presença de Deus, olha, Ofni e Finéias morreram, Eli morreu, a esposa dele ali, de Ofni, morreu. Né? É aquela palavra que a gente vai usar de novo, né? Quando a presença de Deus não está, tragédia. Morte, tragédia. Consequências são terríveis. Quanto prejuízo, quanto prejuízo. A minha percepção é que nos dias de hoje, muitas das vezes, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos vivendo uma vida cristã do nosso jeito, da nossa maneira, e quando o prejuízo chega, a gente corre. Vamos lá pegar a presença de Deus. Vamos para a igreja. Quando eu vou para a igreja, sai levinho. Né? Escuta o que eu falo. É como se fosse uma dose, né? Vamos lá. Anestésico, né? Para você ficar mais calmo. A gente precisa entender que Deus é Deus, Ele não é nosso pregado, né? A gente precisa adorá-lo pelo que Ele realmente é, não somente por aquilo que Ele pode vir a nos socorrer. Né? Então, primeira coisa sobre a presença, primeira coisa não é nesse contexto aqui agora. Não faça de Deus seu amuleto. Amém. Não faça de Deus, assim, aquele que apenas está ali para socorrer. E vou usar ainda mais forte, né? Não use Deus. Deus, não use Deus para o seu benefício. E falando um pouquinho sobre a questão da presença, vem um texto também que, assim, sou apaixonado, agora, se não me engano, 1 Samuel, mas vai falar sobre, deixa eu ver aqui certinho, pra gente também não ficar falando aqui texto sem fora de contextos. Quando fala da presença de Deus lá em Crônicas, 1 Crônica, 13, 15 e 16. Quando Davi, né, ele entendeu. Davi, não, Davi entendeu a presença. Que era fundamental a presença, não precisava. Saul deixou a presença de lado. Desdenhou. Né? E a arca, depois que foi recuperada da mão dos filisteus, né? Porque eles devolveram, não aguentaram. A arca chegou lá, o
o Deus dele começou a cair, despedaçar tudo. E eles devolveram a arca, né? Mas Saul desdenhou da presença, né? A arca foi parar na casa de uma pessoa, não lembro o nome agora, Abinadab, Abinadab. né? E lá ficou 20 anos, cara. Que cedo. 20 anos. É muito tempo. Coisa que a gente pode aprender aqui, cara. Ó, não faça da presença de Deus seu amuleto, seu talismã. E não faça da presença de Deus um móvel de decoração, Boa. né? Porque a arca ficou ali 20 anos, amigo. É muito tempo, né? A arca estava no meio da sala. Aí os filhos de Abinadab, que eram sacerdotes, cara, eles sabiam a importância da arca. Eles sabiam a relevância daquilo tudo. Eleazar, Aiô e Uzá. 3. Né? E assim, ficou lá 20 anos. A arca, quando chegou lá, esses rapazes eram crianças, cara. Eles conviveram com a presença. Mas a arca estava ali, cara. Tava ali, eles passavam para lá, para cá. Bobeavam, de repente, botavam alguma coisa em cima, né? Tiravam um pozinho. Mas eles desdenharam da presença. A Bíblia fala que quando Davi, ele assume o reinado, né? Quando ele assume o reinado, a primeira coisa, Davi, onde está a arca? Cadê a presença? A gente precisa da presença. Tá na casa de Abinadab, vai lá buscar agora. Caramba, cara. Aí toda aquela Claro, né? Pegou de qualquer jeito, exato. Teve a arca, a presença de Deus nós não podemos carregar. Aliás, a arca de Deus nós não levamos em carro de bois, né, cara? É. Nós carregamos ela, né, cara? Nós conduzimos a presença. E a instrução é que que ela fosse carregada. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa. A Bíblia vai dizer que 20 anos na casa de Abinadab, um móvel de decoração. Tava ali, cara. Caramba. Né? Foi para casa de Obed-edom, 3 meses, prosperou em tudo. Tá aqui, ó. Prosperidade. Prosperou em tudo. Porque na casa de um, a arca mesmo, a presença mesmo, mas na casa de um era... Aí eu vou falar de novo a motivação, né? Mas Sentimento. será que isso não pode acontecer com a gente? A gente fazer da presença de Deus apenas um móvel de decoração? Tá ali, a gente sabe que tá ali, cara. Não, tá ali. Né? Aí de vez em quando a gente vai dar uma lustrada. De vez em quando a gente dá uma limpada. De vez em quando a gente considera. Faz uma oração, tal. Aí. Depois de uma semana volta. Deixa... Cara, o que aconteceu, né, cara? O que aconteceu ali com o Obed-edom que tudo foi diferente, né, cara? A arca era a mesma, Deus era o mesmo, a missão era a mesma, mas a arca na casa de Abinadab ocupou apenas um espaço. Na casa de Obed-edom tomou todo o espaço. Isso é maravilhoso, né? E aí Davi, eu quero isso pra cá. Aí ele falou, que o cara morreu, cara? O que aconteceu, cara? O cara tava trazendo a presença. O boi tropeçou. O boi não tropeça não, viu? E o cara na boa intenção, né? Boa intenção. De segurar. É, rapaz. Vou te falar assim, cara. Isso é nos dias de hoje também, cara. Meu Deus do céu. Isso daqui dá 3 horas, hein? Dá pra falar. É muito bom. É um assunto muito gostoso de falar. Mais do que funcionar. É fluir. É fluir. Entendeu? A Iô e o Zá ali, eles estavam funcionando, cara. Então, Estavam ali por uma função. Uma determinada função. o que é pra fazer? Eu faço. Como é que é? É isso aqui? Vambora. Automático, né? Automático, cara. Automático. Né? Chegou a Obed-edom, prosperou tudo. Aí tem um lance ali também, né, cara? Davi descobre, né? O cara trazer a presença. Aí ele vai pesquisar como é que se trazia a presença. Aí o negócio tá aí, 13, 14, 15 aí. Aí a chapa esquenta, tá, cara? Sabe por quê? Porque tô falando muito, cara. Não, que isso, tá ótimo. A galera tá aí, ó. Deixa seu like aí, deixa seus comentários. Porque sabe como é que trazia a arca, cara? Primeiro, não era os sacerdotes, eram os levitas, né, cara? E carregava. Carregava a arca, 3 de cada lado, a arca carregava nos ombros, cara. Então a presença de Deus sempre vai por cima. A presença de Deus, ela está por cima de nós, né? Superior. Cobertura, né? E eu fiquei imaginando uma coisa, 6 pessoas carregando. Para você trazer a presença de Deus, não pode um para cada lado. Tem que estar todo mundo caminhando na mesma direção. Alinhado. Todo mundo alinhado. Pegou, né? Peguei. Nos dias de hoje, Cada um numa igreja, um para cada lado. não dá certo. Presença. A Bíblia fala também que a cada 7 passos sacrificava um animal. Cada um animal. Olha isso, cara. Imagina quantos animais. Mas
foram sacrificados até chegar o Para trazer a presença, Rafael, tem sacrifício. sacrifício. Tem sacrifício. Né? Tem que se doar, tem que pagar o preço, tem que renunciar, tem que dar um passo atrás mesmo. Tem, cara. Né? Lindo demais. Então, a presença vai por cima, a mesma direção, Sacrifício. sacrificando. Pô, a presença quando chegou lá, onde Davi estava, meu, Festa total, né? e celebração, cara. Porque agora Davi faz da maneira assim. Aqui, ó. A presença do Senhor traz alegria. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Está lá em 1 Crônicas 13, 8. Chegou a presença. Quando chega a presença, há manifestação de alegria, há celebração, né? É sério o negócio, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Não sei se a gente faz muito barulho e difícil falar, né? Às vezes a gente tá fazendo muito barulho, cara. Muito barulho, sem a presença. Sem a presença. É. A reflexão, né? Pra gente A pensar. presença de Deus, ela traz ela constrange a gente. Isso que eu ia falar. Ela traz um temor, traz um tremor, ela traz um sentimento. Não sei você, mas eu tenho esse sentimento de inferioridade, mas no sentido de que ele é santo, ele é superior. Eu sou dependente dele, Reverente. entendeu? Reverência total. E assim, eu acho muito a expressão lá em Êxodo tem muito isso, em Levítico também, repete. Quando o povo reclama, quando o povo murmura, Moisés vai na entrada da tenda do encontro e faz o quê? Se derrama na presença de Deus, ele se joelha no pó da terra. Mas ele é um pastorzão, né? Rapaz, assim, toda vez eu falo assim, quando o texto já começa o texto assim, eu falei, ó, Moisés vai entrar nesse negócio aí, o povo tá reclamando. Aí o texto lá Moisés entrava e lá intercedia pelo Um povo. exemplo pra gente. Então, assim, essa essência da santidade de Deus, que ele é. Que a gente precisa ter muito, muito cuidado para a gente não perder isso. Pro nosso dia a dia, essa correria, né? E aí a gente vai caminhando nessa linha do tempo e vai percebendo como que Deus vai abençoando, né, o povo e também ele vai deixando as consequências, né, de morte do pecado. Porque a gente não pode esquecer que ainda está pairando o pecado. O povo ainda está separado de Deus. Nós temos Jesus hoje, né? Eu acho que quer entrar nessa parte aí. Intermediário, né? É ali o lance que você colocou no seu texto, o propiciatório, né? Lindo demais. Longe, né? E Jesus é esse. Me fala aqui esse propiciatório bonito, né? Fala aí. Muito bonito, né? A Arca da Aliança, ela tinha a sua tampa, e na tampa dela tinha 2 querubins, né? 2 anjos, Para mim, com as asas assim, ó, né? Apontadas um para o outro. E justamente no encontro das asas dos anjos ali, dos querubins, é onde o sacerdote, né? No dia da expiação, o dia da expiação era um dia, uma vez no ano, um dia especial, o dia do perdão, né? Onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que tinha um lugar santo, né, dentro da tenda, e tinha um lugar santo dos santos, onde ficava a arca, e tinha um véu. E tinha um véu ali separando o santo do santo dos santos. você vê como que o pecado, rapaz. Separa. Eu já preguei sobre o véu, né? Rapaz, o véu era de linho trançado, caríssimo. 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 E o véu tinha um peso de 400 quilos. Aí, O véu era alto, cara. Então não era qualquer um que movia. aquele véu. Olha que separação. Era um véu, você via quem estava do outro lado. Deus observava, mas existia uma separação. Por isso que a Bíblia vai dizer que o véu do Serraço é um simbolismo, né? Então, você é mal provocatório também ali, E aí você imagina, todo aquele povo, né, esperando. explorando o momento onde o sumo sacerdote entrava para fazer expiação do pecado do povo. Então o sumo sacerdote entrava ali e ele aspergia o sangue, né, do animal, do sacrifício, era sacrificado, o sangue, né, era levado até o Santo dos Santos e era aspergido justamente aonde?
na tampa, no propiciatório, ali para poder receber essa presença. E a presença de Deus descia naquele lugar, descia naquele propiciatório. Deus perdoava o povo. O que quer dizer propiciatório, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Lugar de reconciliação, de pacificação, lugar de cobrir a dívida de alguém. Foi pago ali, tava. Então, o sumo sacerdote, né? A gente sabe, né? O texto vai dizer que ele andava com uma roupa especial, que tinha os sininhos, né? Fazendo barulho, porque se desse ruim, quem ia entrar para pegar ele? Né? Se ele caísse morto lá, puxava a corda, puxava pela corda, né? Porque ninguém podia entrar. Só o sumo sacerdote podia entrar. Você vê a responsabilidade, cara, de Arão, como sumo sacerdote ali, é muito, muito forte. Então, essa presença é muito forte. E aí a gente trazendo isso para o Novo Testamento, para Cristo, e aí Cristo vem. Né? A gente está numa nova aliança, a gente está num novo tempo, e Cristo vem cumprir tudo que Deus determinou. E o propiciatório que a gente tem hoje, como símbolo, é a cruz. Na cruz do Calvário, né, Cristo, né, se fez propiciação em nosso favor. O sangue derramou. Ele foi o Cordeiro, né, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Então, eu acho muito bonita essa expressão que Deus precisava fazer justiça. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, assim, a ira de Deus está sobre a humanidade. Estava sobre a humanidade naquele período, né? A ira de Deus estava ali. E Moisés, né, fazia essa intermediação ali, ajudava, e Deus falava com Moisés. Mas agora, era necessário fazer esse sacrifício do animal para que houvesse perdão dos pecados, né? Aí vem Jesus. E vem Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito. De uma vez só, por todo o pecado do... Cara, é sensacional isso. Se a gente olhar para trás assim, de forma bem literal no texto, né? Rapaz, não haveria mais animais, né? Não haveria. Não haveria mais animais, né? Deus, assim, pensou, enviou seu filho. E como é difícil as pessoas compreenderem isso, né? Só compreendem realmente pelo Espírito. Só pelo Espírito. Vez, não é? Aquele que está separado de Deus, né? Ele vai, o ímpio, né? Aquele que não conhece Deus, não é revelado no coração dele através do Espírito Santo, ele está morto. Morto espiritualmente, morto. Ele está separado de Deus. Ele não tem essa conexão com Deus. Entendeu? Então, assim, como nós estávamos mortos de nossos delitos e nossos pecados. E morto ele não tem ação, ele não tem. Por isso que Jesus, ele foi propício a nós. por isso que a gente fala isso, e eu acredito nessa linha teológica, que a ação salvífica é toda de Deus. Deus vem em direção ao homem, não há nada que eu possa fazer. Por isso que não tem mérito do homem na salvação. E quando a gente olha para Cristo, naquele propiciatório, na cruz, a gente percebe ali Deus reconciliando a humanidade com ele novamente. Sim. Cristo vai religar, né, essa intimidade, essa questão da presença dele com o povo, e aí o que acontece, né? O véu se rasga. Isso, é muito bom. Né? Gente, agora eu que vou te entrevistar. A gente tem facilidade para entender isso, né? Perdemos a presença ali no jardim, né? Um pecado ali de Adão. A gente consegue também identificar e entender que Deus sempre esteve disposto a estar no meio do povo, né? Você falou Moisés, Davi, e por aí vai. Ele vai muitos nomes, né? Deus visitava o povo, Deus cuidava, Deus direcionava, usava um profeta, usava outro que levantava, corrigia. O tempo todo. Chega Jesus, Cordeiro de Deus, e a partir de Jesus, agora a presença, ela está em nós, né? Através do Espírito Santo. Como que eu posso perguntar? Pode. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu souber, eu... Está começando, né? Sim. Pensando. Jesus, a presença de Deus em nós, Espírito Santo. A partir daí, cara, como é que a gente pode manifestar essa presença aos outros? Como é que a gente pode, assim, como é que as pessoas enxergam? Porque a manifestação ela é visível.
Era fogo, nuvem, maná caindo, arca, né? Hoje, assim, essa manifestação da presença de Deus em nós e através de nós, né? Nossos frutos, né? Uhum. Testemunho, né? Testemunho. Seguir testemunho. Porque se nós falamos e confessamos que nós somos de Cristo, nós precisamos ser iguais a Ele no sentido de espiritualidade. De viver essa fé, né, que nós professamos, transformada ela em ações. Então, a Bíblia vai dizer, aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Mas é muito mais do que isso. Entendeu? Porque isso é questão comportamental, moral, ética. Faz parte. Tá no plano. É o fruto. Mas a manifestação da glória de Deus na minha vida, na sua vida, que não é você que está ouvindo aí, que já foi encontrado por Cristo, que a gente não acha Cristo, é Ele que nos acha, né? Então a gente já obedeceu pela fé, né? A gente já foi salvo mediante a fé em Cristo Jesus pela graça. Então agora é o momento da gente manifestar primeiro essa esperança que habita em nós, através do testemunho, através da ética, da moral, através da intimidade. Isso. Deus. Porque a gente consegue detectar no outro com muita facilidade quando ele está assim, transbordando de Deus. Aí você fala a questão dos frutos, né? Quando o apóstolo fala dos frutos do Espírito. Eu canto bastante de igreja, né? 10 anos aí. Às vezes algumas pessoas fazem alguns questionamentos. Pastor, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Eu já ouvi muito isso. Caramba, cara, como é que pode isso? Né? A Bíblia fala assim, é muito mais do que sentir, cara. Né? Ter a certeza que tá, porque Jesus falou assim, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali está. Estarei com vós, né, até a consumação dos séculos. Então, Jesus está aqui com a gente. 3, 4. Certeza. Estamos em nome dele. Ele que está direcionando isso aqui. Eu fico pensando, eu tenho uma pedra nos rins. Estou com 3 pedras nos rins. Eita. Eu não estou sentindo nada. Mas você sabe que está lá. Entendeu? É por aí o negócio. É igual a questão que a pessoa sempre fala, né? É a questão do vento, né? A gente não vê o vento. É isso aí. A gente não vê. A gente tem a sensação. E a gente tem que ter muito cuidado também, porque também vai por esse lado a questão da presença, das questões emocionais, porque a presença ela mexe com tudo nosso. E o brasileiro ele é muito assim. Ele é muito emotivo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para você não confundir manifestação de Deus. O que é, rapaz? Ó, você vai numa igreja, assim, que tem uma liturgia mais alegre. Vamos dizer assim, né? Uma igreja que tem uma cultura mais expansiva. Sim. Caramba, presença de Deus. Aí talvez você vá em outra igreja que não tem essa cultura. Mas os irmãos estão ali, são santos, são devotos, estão ali buscando, estão ali em oração. Mas a maneira como eles adoram não é tão expansiva. É um pouco mais encolhida. Sim. Mas assim, a presença de Deus também está ali. O que acontece é que às vezes o menino na fé é contaminado por esse tipo de cultura que existe nos dias de hoje. Quando ele vai numa igreja que é o ritmo é um pouco mais devagar, ele considera aquela igreja como se não tem a presença de Deus. Né? Aí é mais a questão pessoal. Pessoal, né? A questão Mas as pessoas acabam manifestando isso, dizendo isso, né? Que presença de Deus. Mas assim... Hoje foi forte. Foi forte. Uma vez eu li algo que marcou minha vida e eu vou compartilhar aqui, e é verdade, olha. A gente não pode generalizar. Sim. Mas você vai na praia, a onda quando bate ali na margem ali, as águas rasas, elas fazem muito barulho. Tu vai no profundo, você não escuta barulho nenhum. Verdade. Entendeu? Às vezes, aquilo que é muito raso faz muito barulho. Aquele que está no profundo, tá silencioso. A gente não pode pôr os extremos. Sim, lógico. Não, mas eu compreendi. Infelizmente, a gente vive os extremos. E aí a gente vai às vezes, essa linha perigosa de que ali tem a presença de Deus, mas aqui não. Justamente por essas percepções individuais, né, e sensoriais.
Arrepiou. Só que você falou esse negócio agora, arrepiou. Entendeu? Então, assim, eu não tô querendo aqui, o pessoal tá aí me ouvindo e também assistindo, que a gente também tá no Spotify, tá? Então tem Spotify também. Mas eu não tô dizendo, não tô querendo tirar a parte nossa emocional. Porque, assim, chora na presença de Deus. Faz parte, Entendeu? quantas vezes? Porque muitas vezes você fala assim, não vou chorar porque aqui ninguém tá chorando. Meu irmão, é você e Deus. Então, mas olha só, a gente não pode fazer disso um absoluto. É isso aí. Né? Eu só tenho a presença de Deus quando eu choro, É. só tenho a presença de Deus quando eu me arrepio, só tenho a presença de Deus quando há uma manifestação, né? Não, pai, Deus está trabalhando, né? Na minha caminhada pastoral, faz muitas coisas que eu vivi como pastor e com Deus, ali no canto, lá na igreja, tá todo mundo, eu tô quieto da minha, mas eu tô sentindo, ouvindo Deus falar comigo, cara. Uhum. Olha, faz isso, faz aquilo, na direção. Direção. Eu adorando a Deus. E não é uma manifestação. Uma epifania, né? Algo extraordinário. Nunca me queimou a sarça pra falar com você. A gente, como crente, você como crente que está em casa e está ouvindo isso, vou te falar, você não pode julgar, né, a presença por manifestações apenas. É muito bom a manifestação, é muito bom quando a gente sente a presença de Deus. Mas a gente não pode ter isso como um parâmetro. É igual a pessoa confunde muito esses movimentos gigantescos, né? Como um avivamento, né? Também uma falta de entendimento. E todos os avivamentos, eles vêm como ondas, né? Com sequências, né? Mudança de... Não querer existir. Mas tem frutos. Mas de frutos. Se você pegar os avivamentos na história, você vai ver que a sociedade, houve um posicionamento, houve uma mudança. As pessoas se rendem, vêm a uma grande número de conversões, né, de forma inexplicável, porque é por Deus. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente ter a nossa espiritualidade e também respeitar o limite e a espiritualidade do outro, né? Porque Deus se manifesta de maneiras diferentes. Da maneira como ele quer. Como ele quer. Que ele quer. Vou dar um exemplo aqui muito interessante. Não quero nem entrar em polêmica em relação ao fato, não. Mas, por exemplo, quando o Espírito Santo desce, em Atos 2, e aí aqueles irmãos eles falam outros idiomas, e as pessoas, caramba, estamos ouvindo nossa língua materna. O que as pessoas falam? Esses caras já estão bêbados nessa hora, tá todo mundo chapado, não, que isso? E aí o que Pedro vai falar? Pedrão pega a palavra e manda o sermão. Entendeu? Então, aí Pedro vai e espaca aquilo ali. Tá entendendo? Então, assim, a manifestação de Deus ali, para aqueles que estavam ouvindo e entendendo na sua língua materna, é uma coisa. E os outros estavam o quê? A percepção do outro era o quê? Pô, tá bêbado. Então, mas entendeu? essa palavra que eu dei aqui agora, Uhum. eu não quero dizer que Deus não se manifesta assim, de forma extraordinária, Claro. num lugar, Uhum. em outro lugar. O que eu quero dizer é que a gente não pode desconsiderar o lugar onde Deus, onde a igreja não tem essa cultura. Cultura. Uhum. Né? Deus se manifesta de outra maneira. Uhum. E Deus tem uma única maneira de agir. Né? O cego de Jericó, ele falou: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Aquele de Betsaida, ele cuspiu no chão, passou, tá vendo alguma coisa? Mais ou menos. Mas eu não cego. Né? Lá aquele de Nascença, né? Ó, fez a mesma coisa, fez o lodo, agora vai lá, lava o seu olho. Então, Deus, ele age da maneira como ele quer, cara. Ele não tem um formato. Um formato específico. A presença de Deus, ela precisa ser buscada por nós, reverenciada por nós, desejada, né? Uhum. E a gente não pode pegar essa presença e colocar dentro de uma caixinha. E achar que é nossa. Só desses. Aqui é a caixinha batista, aqui é uma caixinha assim. Tá? Acho que tem que considerar a maneira como o outro busca, a maneira como o outro entende também. Se for de forma bíblica, ótimo. respeitar, né? Respeitar. É isso aí. E você falou algo interessante ali, e já vai estar encerrando pro final. E aí, buscar a presença de Deus. Porque muitas pessoas às vezes falam que Deus está distante. Mas a gente precisa levar em consideração que nós estamos distantes muitas das vezes. E como que nós nos aproximamos de Deus? Não tem fórmula mágica, gente. É oração, é santificação, é palavra,
Aqui não tá dando aqui curso de rasta pra cima pra você que você tem que fazer, não. Isso é o básico. São as coisas que estão na história da igreja. Rapaz, se a gente fizer o básico, a gente... O Thiago Lino veio aqui conversando com o pastor Mateus, né? A gente falando assim, não tem nada novo. Isso aí. Não tem uma revelação nova. Tá tudo já revelado. Em Cristo é a revelação, né, superior, né, da presença de Deus. Então, a gente precisa buscar e a gente precisa se autoavaliar nessa busca. Porque Deus, eu acho essa palavra interessante, Deus não entra em crise. Não tem Deus e Deus é Deus. Tá? Ele continua soberano. Nós que temos nossas crises, nós que nos afastamos. Então a gente precisa reconhecer, né, quem nós somos, quem Deus é, e ter discernimento, essa essência, essa presença. E assim, muito bonito isso. Nós hoje somos a arca. Nós carregamos Nós carregamos a presença de Eu Deus. tenho muito medo de estar fazendo a obra de Deus. Sempre Fazendo a vontade. Porque não é difícil fazer a obra de Deus. A gente tem conhecimento, a gente tem entendimento, a gente sabe fazer, né? Mas a gente precisa estar fazendo a vontade de Deus. Tem muita coisa que está em nome de Deus, mas Deus não está no negócio. Deus não está no negócio. É isso aí. A gente não pode se iludir com isso, né? Com isso. Porque o ser humano ele é movido a ego, né? A aplauso, reconhecimento. Não que o reconhecimento A importância não tem nada para uma finalidade. né? Todo mundo gosta de ser reconhecido, né? Verdade. Mas, assim, como você está falando, olhar para Cristo é o alvo. Pegou um texto aqui, está lá em Romanos. Acho lindo demais. Paulo vai falar sobre essa questão Romanos 3, a partir do 20. É lindo demais. Depois você pode ler em casa Romanos 3. Anota aí, Romanos 3, pode ler completo. E você pode ler também Hebreus 9. Hebreus 9 vai falar dessa questão do sacrifício, né, que era de animais, agora Cristo veio e ele é o sacrifício, cessou. Uma vez só, a palavra bonita que Deus ficou plenamente satisfeito com o sacrifício de Cristo. Cristo satisfez a justiça de Deus. Isso aí. Cara, isso aí é sensacional. Aí vai dizer assim, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus me ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ou seja, Deus cravou Jesus na cruz do Calvário para que a justiça dele fosse satisfeita. Agora sim. Então, quando Deus olha para mim e para você, ele viu que está pago. Jesus fez aí a doutrina da justificação, né? Coisa maravilhosa. Ele tomou o nosso lugar. E lá em Isaías vai dizer que a providência do menino, castigá-lo, né? O pecado, né? Estava, né, sobre seus ombros. Olha só como que isso é forte. A gente hoje precisa valorizar essa presença de Deus em Cristo Jesus e o Espírito Santo que habita em nós. Nós, né, estamos batizados pelo Espírito Santo no ato da conversão. Então nós temos essa selados, está ali, ó. Efésios 1, cara. Caramba, é muito lindo isso, cara. Agora, precisa haver um discernimento, né? Que a presença de Deus não está somente no culto. Isso é importante. Até para a gente poder finalizar. A presença de Deus, ela é conosco. Meu primeiro pastor, ele falava assim, o culto não termina aqui, o culto continua na sua vida. E é verdade. É verdade. A gente não pode cair nesse engano, nessa armadilha do diabo. Que a presença só está manifesta no tempo. Mas nós carregamos. E Castro vai, né, tipificar isso muito bem, né? Porque ele é o sumo sacerdote e ele, né, já entrou no Santo dos Santos, já sacrificou, mas ele só ensinou. Agora a gente vive uma nova aliança. A gente viver
uma vida cristã, com essa consciência, estou carregando o Espírito Santo. Exato. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, né, capítulo 12, né, que a gente deve apresentar os nossos corpos como sacrifício vivos e agradável ao Senhor. Uma coisa que eu vivi no tempo atrás, né, quando era líder de jovem, né, um jovem chegou para mim, ele tinha tido um problema moral, aí ele falou comigo assim: Álvaro, pelo amor de Deus, se você tivesse comigo, eu não tinha caído. Desgramado, meu pai. Deus está com você aí, cara. Né? Entendi. Você falou, às vezes não é nem intencional. Já tá na cultura. Pastor Álvaro, ora por mim para... Entendeu? A sua oração é muito importante. Não que não seja, entendeu? Né? Mas eu posso orar em nome de Jesus. Não é a oração do Álvaro, é o nome de quem está orando. Então, nós estamos... isso aí, o nome de Jesus tem poder para fazer. Então, a gente precisa ter essa percepção e ter esse entendimento que a presença de Deus é algo sublime, é algo maravilhoso. Israel. Como que nós obtemos ela? Construa um lugar secreto para você se apaixonar por ele. Isso aí. Vá atrás dele, cara. Separe um tempo. Isso é o básico. Separe um tempo, cara. Separe um tempo. Procure um lugar secreto. Tem um lugar secreto. Eu sou um péssimo tecladista, né? Mas eu acho que nos meus momentos de adoração em casa... É uma orquestra tocando, vamos dizer. A impressão que eu não consigo... Aliás, né? A gente precisa buscar a Deus em casa de uma forma tão relevante, muito maior, talvez, do que no tempo, na igreja. Eu tenho a impressão que meus tempos de adoração em casa, tocando meus quatro acordes, são tão intensos, cara. Não estou falando isso para me mostrar superior, nada disso. São tão intensos, cara. São tão sublimes, tão fortes. Me abastece tanto. Me enche tanto, cara. E quando eu chego no culto, assim, eu derramo com facilidade, entendeu? Entendi. Derramo com facilidade. Então, construa um altar para você buscar, né, isso. E submeta a presença. Submeta a direção. Quando Deus decide reconstruir o templo, ele levanta Zorobabel. Sim. E tem uma palavra que ele fala para Zorobabel muito bacana. Não é por força nem por violência. É pelo meu Espírito. Então, toda a obra é feita pelo Espírito, cara. Né? Se a gente tivesse discernimento que estamos fazendo pelo Espírito para Jesus, a gente vai caminhar com essa presença de forma muito sublime, muito fácil. Mas leve. Mentir a presença, né? Vai dar uma vida cristã mais leve, né? E esse lance também de sentir, né? Esse lance de sentir, eu fico meio preocupado. Tô todo arrepiado, né? Eu fico um pouco preocupado, porque Deus está conosco, né? Porque Deus conosco, Deus Emmanuel, convive conosco, né? O que falta, talvez, na minha vida, na vida de quem está ouvindo, na sua vida, nas nossas vidas, a gente dá oportunidade para ele se manifestar mais na nossa vida. Amém. Meu amigo, a partir daí a gente... Obrigado, tá? Que papo gostoso, hein? Rapaz, que devocional. A gente vai falar um pouco, né, sobre essa questão da presença aí durante o ano e bater bastante nessa tecla, né? Porque é algo que realmente a gente precisa dar mais atenção. Porque depois que a gente entende isso, a nossa vida cristã, a nossa caminhada é diferente. Você enxerga a igreja diferente, enxerga o irmão diferente, enxerga o seu ministério diferente. Você enxerga até os problemas de forma diferente, você enfrenta seus problemas de forma diferente. Dá uma palavra final aí pra galera, dá um alô aí, dá uma indicação de livro, alguma coisa, vai falar aí, fica à vontade. Quero ressaltar o que eu já falei, na verdade. Não faça de Deus o seu talismã, o seu amuleto. Não busque ele somente nos momentos de muita dificuldade, de derrota. Não que você não tenha que buscá-lo nesses momentos. Você precisa buscar também. Mas não vá atrás de Deus somente nesse momento. E não faça de Deus um móvel em sua casa, um móvel de decoração na sua vida. Não faça. Ele está presente na tua vida, cuide dessa presença, zele por essa presença. Né? Permita que essa presença conduza a tua vida, a tua história, que eu tenho certeza que seu amanhã será de glória e de muita presença. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Com a glória de Deus. Obrigado, Rafael, amém, por essa oportunidade mais uma vez. Obrigado. Né? Daqui a 3 anos. Aí você pede música, 3 vezes pede música, né?
Amém. Muito obrigado pelo carinho, sempre, né? Disponibilidade, sempre de estar servindo a igreja, né, de Cristo e essa amizade nossa, né, que a gente tem extra. Te conheço até uns 15 anos, não? Tem, mais ou menos isso. 15 anos, cara. 2000, foi depois que casei, 2012, por aí. 12, por aí, né? É, muito bom, né? Passa muito rápido, né? Passa. Deus é muito bom. Feliz, irmão. Um abraço aí pra Charlene, um abraço aí pra minha segunda igreja, que é a Batista Moriá. Aí, Galera que é fechamento que eu amo. Tem tá faltando lá então, agora. percebe, né? Tá faltando. E eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, né? Uma igreja muito acolhedora, muito viva, muito, né? A presença de Deus ali realmente, não só na meu lugar, mas nas igrejas, né? Graças a Deus por isso, a nossa vida. E se você aí foi edificado, foi abençoado por esse episódio, nosso episódio número 50, você deixa seu like aí pra gente, compartilha aí com a sua família, com seus amigos da igreja, dá essa moral pra gente aí, comenta, coloque aí nos comentários o que você achou e para que a gente possa interagir aí também nos próximos episódios, tá bom? Produção, mais uma vez, obrigado, David, Jean, obrigado, Jean, e que você continue desfrutando da presença de Deus. Se você ainda não é cristão, se você ainda não tem esse privilégio, esse maior benefício que um cristão pode ter, que hoje não é um carro, não é uma conta gorda, não é uma casa nova, é a salvação através de Cristo Jesus. Então, que você possa abrir seu coração, que o Espírito Santo possa tocar a sua vida, que você possa desfrutar da presença real de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Que seja assim e vamos continuar sinalizando o reino em nome de Jesus. Amém. Abraço a todos. Oi.